Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass! Estou muito feliz de estar começando esse novo projeto e antes de mais nada eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Priscila Marsola, eu sou psicóloga, eu sou educadora parental e eu sou mãe do Mateu. Eu tô aqui hoje começando com um assunto que é extremamente pedido no meu Instagram. Falar sobre birras. Só não é um pouco mais pedido do que falar sobre o sono, que eu também vou chegar lá. Aqui a gente vai ter muito conteúdo, a gente vai ter muita aula, a gente vai ter muito assunto, vai ter muita aprendizagem, vai ter muito crescimento. E é só sentar, relaxar, tomar um cafezinho e me acompanhar. Vamos lá! Feita a minha apresentação, eu vou começar agora com vocês explicando o passo a passo do que vocês precisam entender sobre o comportamento dos filhos de vocês. Mas antes de começar já falando das crianças, eu quero falar um pouquinho sobre nós. A disciplina positiva veio pra gente lá na década de 50 para explicar muita coisa que não diz só respeito às crianças. A disciplina positiva, eu particularmente acho que diz muita coisa a respeito sobre a maneira como nós, mamães, estamos nos comportando, não só perante os nossos filhos. Eu acho que de forma geral, como que a gente encara a vida? Como que a gente costuma se relacionar com o outro? Como que a gente lida com os nossos próprios sentimentos? Teve um tempo atrás que eu fiz uma enquete no Instagram e eu perguntei: você sabe identificar os seus sentimentos? A maioria das pessoas responderam não. Você sabe lidar com os seus sentimentos? A maioria das pessoas responderam não. Então, como que a gente vai poder passar isso para os nossos filhos? Como que a gente vai exigir dos nossos filhos que eles façam, que eles pensem e que eles ajam da forma que muitas vezes nós, os adultos da relação, não conseguimos fazer? Eu acho que tem um grande problema acontecendo hoje em dia, na nossa geração, principalmente na forma como nós estamos educando as crianças, que é querer com que essas crianças ajam da forma como realmente a gente não consegue agir. Eu acho que está colocando muita expectativa em cima dessas crianças. Eu acho que a gente está se espelhando muito em cima dessas crianças para que elas cresçam e façam e pensam de uma forma que a gente ainda não conseguiu administrar. E aí a gente acaba se frustrando demais, porque são crianças. E não são crianças no sentido de dizer, tadinha, que indefesas, apesar de serem também. Mas são crianças no sentido de mostrar para vocês que o cérebro dessas crianças não estão desenvolvidos. O cérebro dessas crianças não estão preparados ainda, neurologicamente falando, para ter uma compreensão sobre sentimento, comportamento, sobre a administração de uma nova habilidade, adquirir uma nova habilidade de resolução de problema. Não existe isso. Não dá para acontecer isso. Então, eu acho que a disciplina positiva veio para dar um chacoalhãozinho, com amor, com muito amor. Disciplina positiva é puro amor, tanto para com os pais, tanto para com as crianças. Mas ela dá uma chacoalhada na gente e fala assim: fofinha, senta aqui comigo, vem aqui, senta, dá a mãozinha, deixa eu te explicar que não é assim que funciona. E você pode estar imaginando essa cena, você segurando a mão do seu filho, mas não é. Essa cena é a disciplina positiva falando com nós mesmas, adultos, as mães da relação. Então, minha cara jovem, vem mais uma vez aqui comigo. Senta, se acalma, respira e solta e vamos começar a entender como funciona o pequeno cérebro do serzinho mais importante da sua vida, o seu filho. Bom, para começar, vou deixar um pouquinho aqui no cantinho, dentro de um potinho, isso que a gente conversou brevemente sobre. A disciplina positiva veio aqui para ensinar muito mais a respeito sobre você do que em relação ao seu filho. Vamos deixar essa informação guardada num potinho aqui do lado. Depois a gente vai ver o que faz com isso. Agora eu já vou começar falando sobre a estruturação do cérebro da sua criança. Vou só pincelar, porque isso vai ser uma outra aula do nosso Masterclass. Nossa, mas por que vai ser uma outra aula? Porque é muita coisa, vocês não estão entendendo. Entender como funciona o cérebro do ser humano é uma coisa muito complexa.
eu resumir isso para mostrar como funciona o cérebro da sua criança, é mais complexo ainda. Então, eu vou dar uma breve pincelada, porque isso é muito importante para que você entenda por que o seu filho se comporta de determinadas formas. E por que isso é muito importante? Porque senão a gente vai entrar naquela competição que, por sinal, eu já recebi muitas perguntas assim. Por que o filho da vizinha faz birra e o meu nunca fez? Ou por que o meu filho só faz birra, mas o filho da vizinha nunca fez? Gente, porque somos seres diferentes, somos seres individuais, né? Isso vai dizer muito a respeito do temperamento da sua criança e não da educação que você deu. Já vi muitas mães também criticando outras mães, dizendo assim, meu filho nunca fez isso, eu tenho certeza que é por causa da educação que eu dei. Não, fofa, sua educação pode estar linda, maravilhosa, parabéns, espero que seja através da disciplina positiva, mas não é isso que está fazendo com que o seu filho não tenha birra. O seu filho não está tendo birra porque muito diz respeito ao temperamento dele. Às vezes é uma criança um pouco mais calma, um pouco mais resolvida, o que não significa que é uma criança que saiba lidar com as suas emoções e ter a autorregulação emocional. O que é autorregulação emocional? O próprio nome já está dizendo. Crianças não são capazes de falar assim, calma, tô me sentindo um pouco nervosa. Vou sentar aqui, vou tomar uma aguinha, vou ler um livro e vou me acalmar. Crianças não fazem isso. Muitas vezes nós adultos não conseguimos fazer isso. Mais uma vez, tapa na nossa cara da disciplina positiva. Mas, quando eu digo que o temperamento da sua criança é um temperamento um pouco mais fácil, mais calmo, eu tô dizendo que essa criança ela vai lidar com as emoções dela de outra forma. Muitas vezes pode ser uma criança extremamente retraída. Então, em vez dela se jogar no chão e fazer uma birra, é uma criança que vai se fechar e vai guardar pra ela aquele sentimento de algo que frustrou ela. Porque uma coisa é fato, gente. Crianças se frustram. Adultos se frustram, a humanidade se frustra. Então, não existe olhar e falar assim, tadinha essa criança, gente. Foi encarnação de Buda, não se estressa com nada, maravilhosa, olha só, quietinha, já sabe se resolver. Filha, me dá um conselho, mamãe tá passando por vários conflitos, fala pra mim o que eu tenho que fazer. Não vai funcionar. Com base nessa linha de raciocínio, vamos prosseguindo aqui. Na nossa aula, no nosso Masterclass, que vai ser único e exclusivo sobre a estruturação cerebral do cérebro das crianças, eu vou inclusive mostrar para vocês de uma forma bem lúdica. Eu vou pegar um cérebro de brincadeirinha e vou mostrar para vocês como que vai funcionando dentro daquela caixolinha, tá? Porque qual que é a minha intenção em mostrar isso? Transformar todos em neurocientistas? Claro que não, nem eu sou, né? Mas a intenção é, quando a gente tem conhecimento sobre algo, isso traz uma calma pra gente. Volta lá atrás, volta. Você tá no seu primeiro dia de aula. Você consegue lembrar a sensação que você teve? Se você não consegue lembrar do seu primeiro dia exato de aula, imagina uma situação em que você mudou de escola, que você já estava super acostumada e que você foi fazer algo super novo, que você foi para um lugar que você não sabia quem era sua professora, que você não sabia quem eram os seus colegas, que você ia perder, né, deixar para trás toda a rotina que você tinha ali com aquelas amigas, com aquela escola, com aquele horário do recreio, enfim, uma situação completamente nova. Isso assusta a gente. Tudo que é novo tende a dar aquele friozinho na nossa barriga e a gente fica assim, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer agora? Bom, sabendo disso, a importância de entender como que funciona a estruturação do cérebro infantil, do cérebro da criança, vai te trazer uma calma, porque vai ser algo conhecido para você. Quando o seu filho tiver qualquer tipo de comportamento, mau comportamento ou bom comportamento, você vai lembrar que você já leu sobre isso, que você já estudou sobre isso, que você já tem um conhecimento sobre o porquê daquela situação está ocorrendo. E isso traz calma. Você não vai se desesperar ali e falar assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, socorro! Não. Você vai falar, peraí, eu já li isso daí em algum lugar. Eu já ouvi aquela psicóloga do Instagram falando sobre isso, então peraí, eu já sei o que eu vou fazer. E aí você coloca em prática de um modo muito mais assertivo, de um jeito muito mais calmo. Calmo para você, calmo para a criança. E é isso que a gente quer aqui. A gente quer trazer
tranquilidade, a gente quer acalmar o coraçãozinho das mamães, para que com isso vocês consigam acalmar o coraçãozinho dos pititiquinhos. Então vamos à prática em si. Imagina aqui minha mãozinha fechada, tá? Opa, assim melhor dizendo. Isso aqui vai ser o cérebro da nossa criança, tá? Aqui é o tronco, tá? O tronco cerebral, e isso daqui vai ser o cérebro da nossa criança. Se eu abrir aqui a minha mãozinha, a gente vai dividir. Aqui em cima vai ser a parte superior do cérebro, que a gente vai chamar da parte responsável pelo raciocínio, a parte lógica, tá? Essa partezinha aqui de cima é responsável por isso. A partezinha aqui de baixo, daqui pra cá, é responsável pela parte das emoções. Então, isso aqui, esse meu dedinho aqui, ó, vai ser a amígdala. O que é a amígdala? A amígdala não era na garganta? É, mas tem outra, tem uma no nosso cérebro. Essa amígdala, ela é uma coisinha que a gente tem que ter muito carinho, muito bonitinha, a gente tem que tratar ela muito bem, porque ela é fundamental para ditar o nosso comportamento. É essa danadinha, bonitinha, queridinha, fofinha aqui, que vai mostrar pra gente se a gente vai ter um ataque de fúria ou se a gente vai se acalmar e colocar um mantra de fundo para iniciar um novo comportamento. E qual é o funcionamento real da cabecinha dos nossos pititiquinhos? Quando eles nascem, eles têm essa parte de baixo completamente desenvolvidas, já nasce prontinho, que é a parte das emoções. Então assim, eles já sabem chorar, reclamar, ver que estão frustrados, estão bravos, estão irritados, estão com fome, estão com sede, estão com sono, estão com tudo. Já dá para perceber porque isso aqui está super desenvolvido. Essa parte aqui de cima, acreditem se quiser, essa parte ela fica em desenvolvimento até os 25 anos. Então, se você é uma mamãe que tem 23, 22, 21 anos, muito provavelmente o seu cérebro ainda pré-frontal, lá em cima, o córtex pré-frontal, ainda não está 100% desenvolvido. Então, você pode, como não pode, porque nada é regra aqui, ser ainda uma pessoa que não sabe muito bem lidar com o lado racional das coisas, tá bom? Que exige muito mais do que um treino. Lidar com o lado racional muitas vezes vai ditar pra gente a habilidade que a gente desenvolve ao longo da nossa vida de controlar as nossas emoções. Então, precisa de um treino. Mas quando o nosso cérebro ainda não está 100% desenvolvido nisso, claro que vai exigir um pouco mais do que já exigiria naturalmente com um cérebro desenvolvido. Então, retorna. Essa parte aqui não está em desenvolvimento. Ela está ainda começando, é uma tábula rasa. Não tem nada escrito aqui, está em branco, é uma lousa em branco. O nosso cérebro fica assim, certo? Tá dentro da nossa cabecinha aqui, ó. Bonitinho. Aqui, ó, nosso tronco, bonitinho, nosso cérebro. Quando a gente tem uma explosão, que a gente sai fora da casinha, o que acontece? Abre a tampinha do nosso cérebro. Quando abre a tampinha do nosso cérebro, a nossa amígdala, ela fica completamente desprotegida. Ela fica assim, ó, o que eu faço aqui agora? Gente, o que aconteceu? Onde eu tô? É assim que fica a nossa amígdala. Quando ela fica assim, não é possível a gente se controlar. Não é possível. Ela tá desprotegida. Ela tá aqui, ó, solta. Ela tá assim, gente, agora o que eu faço? Que sou eu? O que eu faço? Que loucura é essa daqui? Então a gente explode. A gente tem, né, um ataque de fúria. No caso das crianças, a famosa birra. É o que você chama de birra. É quando a criança se joga no chão e fala, eu quero esse brinquedo. E aí você fica assim, gente, pelo amor de Deus. Eu dou educação, viu? Tudo bem? Oi, dona Joana, tudo bem? Eu eduquei. Nossa, não sei o que tá acontecendo. Filha, pelo amor de Deus, levanta! Levanta, tudo bem, Claudinha? Filha, levanta, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Tudo bem? Filha, pelo amor de Deus. Você fica naquela situação completamente desconcertada, achando que a sua filha é um ET. Ou que você é um ET que não tá sabendo o que fazer com aquelas crianças naquele momento. Gente, onde foi que eu errei? Não é nada disso. É um comportamento, como eu disse, esperado. O cérebro, ele está se desenvolvendo. O cérebro, ele não sabe. Hoje, se a gente quer muito uma coisa, vamos trazer, por exemplo, de um adulto. Porque sempre fica mais fácil a gente compreender o que está acontecendo. Imagina que você quer muito aquele carro do ano. Ou aquela casa maravilhosa que você já viu.
Então você fala assim, gente, eu queria muito morar naquela casa. Nossa, aquela casa ia ser fantástica, né? Mas assim, no caso tá 3 milhões. 3 milhões, pelo que eu tô fazendo, não dá. Acho que esse mês não vai dar pra comprar. Então o que você faz? Você identifica que é uma casa maravilhosa, que você se sentiria muito bem morando lá, que é a casa dos seus sonhos, mas que no caso 3 milhões, quebrando o porquinho, não vai dar todas as moedinhas necessárias pra comprar. Então você faz assim, não vai estar dando. Eu vou procurar outra casa pra morar. Ou no caso, eu vou ficar com a minha mesa. Eu vou dar uma repaginada, vou pôr um papelzinho de paredes diferentes e vou fingir que é um novo lugar. A gente acha algumas soluções pra lidar com o fato de que, poxa, eu não vou poder ter aquilo. Mas por quê? Porque o nosso cérebro continua fechadinho. Apesar de, às vezes, ele dá uma abertinha, né? E fala assim, queria tanto... Ó céus, por que eu não tenho todo esse dinheiro no meu porquinho, né? Ele dá uma abertinha, mas você logo fecha e fala assim, pô, não dá, né? Vamos embora, vou continuar trabalhando e seja o que Deus quiser. Mas as crianças, elas abrem e elas falam, eu quero o brinquedo. O brinquedo é a casa de 3 milhões que você tá quebrando seu porquinho e tá vendo que não tem dinheiro suficiente ali dentro. E ela fala, eu vou morrer se eu não tiver este brinquedo, porque eu quero. O querer de uma criança que não tem o cérebro desenvolvido é uma coisa muito grande. É uma coisa realmente que ela fica assim, gente, como que eu vou embora sem isso? Olha isso, eu preciso disso pra viver. É isso que passa dentro do cérebro dessa criança. Quando ela tá com a tampinha assim, imagina que ela tá lá jogada no chão, rolando na ReHap pra lá e pra cá, falando, eu quero esse dinossaurinho que custa 3 mil reais. Por quê? Porque ele é muito legal e muito bonitinho. O que eu vou fazer da minha vida sem esse dinossaurinho que custa 3 mil reais? Nem que fosse 3 reais, não interessa. Mas aí você vai falar assim, filha, a mamãe não pode comprar 3 mil reais nesse dinossauro. Não vai tá dando, né? Então levanta, se acalma, vamos embora, vamos tomar um sorvete ou sei lá o quê. A criança, ela não vai te escutar. Ou melhor, ela vai te escutar, mas não vai acalmar, não vai adiantar nada pra ela, porque ela tá com o cérebro assim. Quando a gente tá com o cérebro assim, não tem conversa, não tem acordo, não tem nada. Mais uma vez eu vou trazer um exemplo da nossa vida adulta. Imagina que você tá numa discussão com o seu marido, ou com a sua mãe, ou com alguma pessoa muito próxima, numa discussão mesmo, onde você tá mostrando um ponto de vista que te deixou muito brava e sua cabeça, seu cérebro tá assim, com a tampinha aberta. E a outra pessoa, ela tá aqui assim também com a tampinha aberta, porque ela tá mostrando que ela também tá brava com alguma situação. E aí, vocês dois com a tampinha aberta, vocês ficam até num papo de doido, que vocês ficam assim, gente, eu acabei de falar, você não tá escutando? Eu acabei de falar pra você o que eu tô sentindo, por que eu não sou a favor dessa situação, por que eu não gosto dessa situação. E a outra pessoa é como se ela realmente não estivesse escutando, ela começa a fazer perguntas daquilo que você acabou de falar. Ela começa a falar em cima de uma coisa que você já acabou de falar. Por quê? Porque a gente não escuta, a gente não faz o processo de, peraí, chegou uma informação aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer com essa informação. Deixa eu filtrar essa informação e deixa eu passar para a pessoa a resposta sobre essa dúvida que ela está tendo nesse momento. A gente não faz isso. Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente só vai conversar depois que a gente se acalma, que a gente respira fundo, né? Que a gente volta e fala assim, olha, vamos lá, vamos tentar uma resolução aqui para esse problema nosso, porque a tampinha fechou. Se a gente não consegue fazer esse processo com o nosso cérebro desenvolvido, não queira isso das crianças. As crianças não vão fazer isso. Então, qual é a solução? A solução é você sair, vou dar as costas e vou embora e larga essa criança aí. Não, essa não é a solução. Sabe por quê? Imagina a pessoa que você mais ama nesse mundo. Imagina o seu próprio filho, imagina o seu marido, imagina a sua mãe, imagina uma pessoa muito querida. Imagina que você chegou lá e você falou assim pra essa pessoa, nossa, eu tô muito triste hoje, eu tô muito mal. E você começou a chorar pra aquela pessoa. Porque tem alguma situação que às vezes nem você sabe exatamente identificar aquela emoção. Mas uma fase, um dia da sua vida que você não tá legal, uma TPMzinha, né? Que a gente começa a chorar por todos os motivos das nossas outras vidas, que seja, a gente vem tudo à tona e a gente fala, não tô legal. Então imagina que você tá nesse dia super na bad e você vai compartilhar com uma pessoa querida, que você não tá se sentindo bem. E você começa a chorar sem motivo nenhum aparente. Imagina que essa pessoa dá as costas pra você. Ela fala, olha, se resolva,
fica aí quietinha, lide com seus conflitos, chore o que você tem que chorar e vem falar comigo só quando você tiver uma pessoa controlada, porque eu não sou obrigada. Ninguém quer isso, gente. Isso não é acolhedor, isso não é humano, isso não é amar uma pessoa, né? Então, o que a gente faz quando uma amiga nossa chega e fala assim, poxa, eu tô muito mal hoje, nossa, eu tô com uma vontade de chorar muito grande, e desaba na nossa frente chorando. A gente acolhe essa pessoa, né? A gente vai conversar com essa pessoa e mesmo que não tenha palavras para serem ditas naquele momento, a gente abraça, a gente acalenta, a gente fala, chora, coloca para fora tudo que tá te atrapalhando, coloca para fora tudo que tá te machucando, chora mesmo, o choro faz bem, o choro lava a nossa alma, então deixa sair. Então por que a gente não faria isso com os nossos filhos? Não tem razão, não tem motivo pra gente não fazer isso com os nossos filhos. Então ali naquele momento em que a criança tá jogada no chão, se esperneando, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é, gente, regra da disciplina positiva. Quando a gente for conversar com uma criança, a gente abaixa em direção aos olhos dessa criança. A gente fica na linha dessa criança. A gente não fala de cima para baixo. A gente não fica assim, Marcinha, olha só, a mamãe tá falando com você. Não, a gente abaixa, a gente fica na direção dessa criança, a gente diminui o tom da nossa voz, a gente fala num tom até um pouco mais pausado e a gente fala, filha, eu entendo que você esteja querendo esse brinquedo, ele é muito legal, a mamãe também achou super divertido esse brinquedo, mas eu não posso comprar esse brinquedo hoje pra você. Nós podemos voltar outras vezes nessa loja e você vai brincar dentro da loja. Você vai ver o brinquedo, você pode carregar o brinquedo, claro, com todo o cuidado do mundo, mas você pode ver esse dinossauro outras vezes quando a gente estiver aqui dentro. Mas levar o dinossauro para casa não vai ser possível. Eu sei que você tá triste, eu sei que você tá frustrada, a mamãe compreende isso tudo, mas você vai precisar entender que hoje a minha resposta é não. É simples? Não, gente, não é simples. É bonitinho aqui no vídeo falando pra vocês e seria simplesmente maravilhoso se a nossa criança olhasse e falasse assim, ah, mamãe, muito obrigada por me ensinar isso, agora eu me sinto muito bem emocionalmente, e desse um abraço em você. Mas não é assim. Isso é o que você precisa fazer. Isso é o que você precisa fazer. Não é o resultado do que você vai ter. O resultado vai de acordo muito com o temperamento da sua criança. O que significa que, muito provavelmente, ela pode continuar jogada ali no chão, rolando, falando não, 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 não. E aí você, depois de ter falado com a sua criança, vai pegar essa criança no colo, vai pegar essa criança na mãozinha e você vai sair da loja com essa criança. Nossa, mas eu tava fazendo uma compra dentro dessa loja. Nossa, mas eu tava no supermercado e a birra foi por causa de um biscoito. Não interessa. Você vai num cantinho e você fica ali com essa criança até ela se acalmar. Muitas crianças se recusam a abraçar, a ter contato na hora da birra. Algumas gostam, algumas quando você fala pra elas assim, olha, eu tô percebendo que você tá muito nervosa hoje, deixa eu te abraçar. Abraçar geralmente deixa a gente um pouco mais tranquilo, abraçar geralmente deixa a gente um pouco mais leve. Quando a gente faz isso, geralmente as crianças, algumas crianças, elas chegam e abraçam a gente, então a gente fica ali, a gente faz um carinho, a gente mostra que daquela forma é um jeitinho do coraçãozinho dela ficar mais calmo, da respiração dela ficar mais calma, dela se sentir acolhida, então tudo bem. Mas tem muitas crianças que não aceitam, porque na hora elas estão com raiva, e a raiva faz com que a gente queira afastar o contato com qualquer outro tipo de ser humano. A gente não quer, a gente quer ficar ali vivendo a nossa raiva. Nesses momentos você vai para um cantinho e esquece o resto. Esquece que você está num supermercado, esquece que você está dentro de uma loja de brinquedo, porque por mais que seja uma situação difícil, e eu sei que é difícil, porque as pessoas julgam, né? As outras pessoas ficam paradas ali olhando pra gente e ficam assim, imagina, meu filho nunca faria isso. E eu confesso que muito antes lá de pensar em ter filho, eu lidava desse jeito, eu olhava a criança se jogando e eu era esse tipo de pessoa que falava assim, se é o meu filho, imagina, podia fazer, mas ia ser uma vez só.
pois vai cair do cavalo, tá? Não é uma vez só, podem ser várias vezes. Tem inúmeros estudos que comprovam que as crianças elas precisam repetir pelo menos 400 vezes o mesmo comportamento para que aquilo seja fixado nela como uma nova habilidade. Então ela precisa repetir, 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 repetir. E você também vai precisar repetir, 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 repetir inúmeras vezes. Mas o ponto principal aqui, não, calma que eu já tô indo lá na frente, eu vou voltar ainda na parte do se acalme com ela num cantinho. Quando eu digo isso, esquece do resto do mundo, é porque as pessoas elas vão julgar mesmo. Só que são pessoas que vão para casa e você e seu filho vão continuar ali no mercado. São pessoas que vão falar ali alguma coisa, mas muitas delas você nunca mais vai ver na sua vida. Então assim, essas pessoas elas vão olhar para aquilo só naquele momento. E aí elas vão continuar vivendo a vida delas. Você não. Você vai para casa com o seu filho. Você vai para casa com essa experiência. Você vai para casa com esse aprendizado. Então é muito importante que você se acalme. Você, mãe, se acalme. Baixe ali e fala assim, filho, eu sei que você está muito nervoso, só que eu vou deixar você se acalmar. Se você não conseguir se acalmar, a gente vai ter que ir embora. Eu não vou conseguir prosseguir com as compras, eu não vou conseguir prosseguir aqui dentro dessa loja e a gente vai ter que ir embora, realmente. Eu sei que você tá frustrado, mas você precisa tentar se acalmar. A mamãe vai ficar aqui do seu lado e vai te dar um tempinho. O cérebro, quando a gente abre a tampinha, para ele voltar a funcionar, porque ele para, tá? Para ele voltar a funcionar, demora em média 90 segundos. O cérebro ele pode ficar estagnado, sem funcionar por 90 segundos, sem funcionar a partezinha de cima, tá, gente? O lado racional, ele realmente faz pam, dá aquela tela azul. E na hora que dá aquela tela azul, fica 90 segundos ali, a criança fica desesperada. Passados 90 segundos, a gente começa a tentar equilibrar o andar de baixo do cérebro com o andar de cima. O que a gente sempre precisa fazer? Baixar a tampinha. Quando baixa a tampinha, a amígdala fica protegida. A amígdala estando protegida, essa criança volta a se conectar com a gente. Ela volta a olhar pra gente. Ela sai lá de Nárnia, que eu costumo falar, abriu a tampinha, a criança vai pra Nárnia. Você vai estar aqui, só que ela tá em Nárnia. Ela não tá ouvindo o que você tá falando, tá? Ela tá lá vivendo com os mundinhos, com os bichinhos imaginários dela. Então, assim, não tá tendo jogo, galera. Então, baixou, ela voltou pra cá com a gente e aí a gente fala, tudo bem se a gente continuar? Podemos continuar? Chegar em casa a gente vai conversar sobre isso. Chegar em casa a mamãe pode entender melhor o que você sentiu, tá bom? Mas hoje a resposta é não. E aí a gente continua. Ponto importantíssimo. Isso vai funcionar? Ter toda essa conversa vai funcionar com uma criança de 2 anos? Vai funcionar com uma criança de 1 ano? Vai funcionar com meu filho que tem 7 meses? Não. Essa conversa é para crianças a partir de 4 anos. A partir de 4 anos, você usa esse tipo de conversa com a criança para que ela vá entendendo e vá fazendo a compreensão do que está acontecendo ali. Quando você chegar na sua casa, que você fez o que você tinha que fazer, você vai sentar com essa criança, provavelmente antes de colocar ela para dormir, antes de ler a historinha dela, e você vai explicar. Um método que é muito legal é a gente, quando ter essas situações de conflitos, é a gente contar a historinha na hora de dormir para a criança. Façam isso, gente. Contar histórias para criança é fundamental para a gente ensinar muita coisa para essas crianças. É brincadeira e é historinha. A gente avança, ó. Do mesmo jeito que tem vários estudos que comprovam que a criança precisa repetir 400 vezes o mesmo comportamento para que ela adquira uma nova habilidade, tem muitos estudos aí também que já foram lançados e comprovados de que através de brincadeiras as crianças podem adiantar uma nova habilidade de um comportamento repetindo 20 vezes. Então assim, olha que discrepante um do outro. Então, isso significa que o lúdico é muito bom para a criança. O lúdico faz a criança repetir aquele comportamento. Por isso que quando tem muitas crianças que estão num processo de tristeza, que eu acho que é um dos mais difíceis da gente trabalhar com a criança quando ela é triste,
É muito difícil. É bem mais fácil a gente identificar quando a gente está com raiva, quando a gente está frustrado, quando a gente está alegre, do que quando a gente está com uma tristeza, né? Então, muitas crianças nesse processo de tristeza profunda, a gente consegue respostas maravilhosas através de teatrinho. Quando a gente pega um bonequinho e coloca outro bonequinho aqui. Então a gente fica assim, olha filha, vamos fazer um teatro? Vamos brincar de uma história? Eu vou ser o cachorrinho. Você vai ser quem? Aí ela fala, eu vou ser a vaquinha. Então tá bom. Então o cachorrinho e a vaquinha estão na fazenda brincando e não sei o que. Aí você vai montando lá uma historinha. Aí de repente, filha, esse cachorrinho parou e falou assim, poxa, de repente eu fiquei tão triste, tô com uma vontade de chorar. Por que será, vaquinha, que eu tô com vontade de chorar? Quando a gente faz isso dentro de uma historinha, geralmente as crianças falam o que elas sentem. Ah, porque o seu papai ficou muito tempo fora de casa e não brincou com você no final de semana. Então, é maravilhoso essa técnica do teatrinho, essa técnica de colocar personagens e você ser um personagem, a sua filha ser outro personagem e a gente mostrar o que a gente mais ou menos acha ali. A mesma coisa para crianças que estão bravas, com raiva, que brigam, né? Nossa, filha, aí tá aqui aí a gente coloca seres humanos, né? Aqui tá o Pedrinho, aqui tá a Joaninha. Aí de repente o Pedrinho foi lá e empurrou a amiguinha. Por que será que o Pedrinho fez isso? Aí ela vai falar aqui, ó. Ah, ele fez isso porque ele sempre rouba o lápis dela. Então aí a gente consegue muitas vezes identificar que aquela criança ela fica batendo na outra, ela fica mais agressiva com outra, porque ela tá se sentindo violada por alguém. Ela tá se sentindo violada, às vezes o problema não é dentro de casa. A gente tende muito a achar que crianças que brigam com outras, crianças que empurram outra, crianças que são mais agressivas, necessariamente o problema está vindo de dentro de casa. Muitas vezes não. Muitas vezes ela pode se sentir violada dentro da escola. O coleguinha pode fazer isso com ela, o coleguinha pode falar isso com ela, o coleguinha pode roubar o lápis dela e ela se sente violada com isso e ela não sabe lidar com aquela situação, então ela agride as outras pessoas. Ela fica mais nervosa com as outras pessoas. Então a gente tem que parar de achar que tudo o problema é mãe e pai, né? Ah lá, o pai deve bater nessa criança, a mãe deve bater nessa criança. Muitas vezes não. Tá? Mas é um processo onde a criança, muitas vezes, que aí a gente vai entrar na aula lá de cérebro, que eu vou falar sobre neuroplasticidade, eu vou falar sobre neurônios espelhos. As crianças, elas repetem comportamentos, mas elas não repetem comportamentos só da mãe e do pai, elas repetem comportamentos da avó, do tio, do vô, da vizinha, da coleguinha na escola, da professora, tá? É normal, é um comportamento também esperado, é algo esperado na infância. Então, a partir dos 4 anos, a gente consegue explicar tudo isso para as crianças. Antes disso, a gente vai falar, mas a gente vai fazer de uma forma muito pontual. Tá? A gente vai falar muito breve, a gente não vai ficar ali palestrando para a criança, né, que não vai entender. O ato de falar, de explicar sempre para essas crianças o que está acontecendo é fundamental desde sempre. O Mateus, meu filho, tem 7 meses. Desde sempre eu falo com o Mateus sobre tudo. Filho, olha, agora a gente vai trocar a fralda. Olha, a mamãe tá tirando a sua fralda, a mamãe vai passar pomadinha em você, a mamãe tá colocando uma fralda limpa em você. Por quê? Ele tá entendendo tudo aquilo lá que eu tô falando? Não, ele não tá fazendo a compreensão daquilo. Mas desde cedo, ele já tá inserido numa criação de apego, numa criação de respeito, numa criação onde eu tô mexendo no corpo do meu filho, eu tô fazendo algo com o meu filho, mesmo que ele dependa de mim única e exclusivamente, eu tô passando para ele o que eu estou fazendo com ele, com a vidinha dele. Então assim, estou trocando sua fralda, tô fazendo isso para você se sentir melhor, para você se sentir limpinho, né? Porque isso é importante, a nossa higiene pessoal é importante. Claro que eu não fico falando que higiene pessoal é importante, né? Eu tô falando para vocês. Né? Então, o que eu vou explicando para ele, filho, agora a gente vai tomar um banho, filho, agora a mamãe vai fazer a sua comida, olha, hoje a mamãe tá fazendo inhame, tô colocando cenourinha, tô colocando quiabo, tô colocando franguinho que você gosta. Então, isso é uma prática nossa, tem que ser nossa, a gente tem que falar desde sempre
com os nossos filhos, sobre tudo que a gente está fazendo, sobre tudo que a gente está educando, que a gente está ensinando, que a gente está ajudando eles naquele momento. Conforme eles forem crescendo, isso vai se tornar natural para eles. Eles vão compreender que quando você abaixar e falar com eles sobre alguma coisa, muito provavelmente isso vai ser pro bem deles. Tem que ser uma associação. E essa associação não começa quando a criança já tem 10 anos. Nossa, Priscila, mas eu não sabia de disciplina positiva, eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha pesquisado, eu nunca tinha tido contato com uma nova abordagem de ensinamento e de criação. E meu filho já tem 10 anos, e agora? Meu filho já tem 6 anos. Comece de agora. Não tem problema. Só que geralmente as crianças elas vão ter um choque de realidade. Você nunca fez isso, de repente você começa a ter, as crianças vão falar assim: eu tava cena, tem alguma coisa esquisita com a minha mãe. Então tudo bem, isso é normal, tá? Vai acontecer esse choque de não sei não o que tá vindo por aí, hein? Mas é um processo. Muito importante também que vocês saibam, com as crianças pequenininhas, na hora que tiver o ataque de birra, geralmente a gente vai usar o processo, a ferramenta de distração. Eu já vi muita gente falando por aí: não distraia os seus filhos, incluam os seus filhos. Isso funciona a partir de uma determinada idade. Outras idades não vai funcionar, não existe inclusão de um bebê de 7 meses. Filho, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, deixa a mamãe te explicar um pouquinho de disciplina positiva. Claro que não vai funcionar, gente. Não tem como eu incluir um bebê de 7 meses, não tem como eu incluir um bebê de 1 ano. Inclusive, abaixo de 3 anos é mais difícil, só que para outras coisas já funcionam. Por exemplo, vamos pegar uma criança de 2 anos. A mãe foi no mercado, inclua a criança nessa atividade. Filha, vamos no supermercado. Olha, pega o creme de leite para a mamãe. A criancinha vai pegar o creme de leite e vai pôr dentro do carrinho. Ela tá sentadinha ali no carrinho mesmo, se encosta perto e fala assim: pega esse pra mamãe. Coisas, claro, que não corre o risco de quebrar. Você não vai falar: pega o azeite, né? Claro que não, um vidro que a menina pode derrubar. Então, assim, sempre tendo um pouquinho da noção do que não vai ser catastrófico ali dentro daquela situação, né? Então pega aqui pra mamãe. Chegando em casa, a mesma coisa. Olha, filha, guarda dentro do armário e deixa ela lá levar o creme de leite para guardar dentro do armário. Então tudo isso, gente, é incluir as crianças na nossa rotina, para que elas se sintam pertencentes, para que elas se sintam importantes ali. A gente não vai colocar a criança sentada na frente da televisão para a gente conseguir guardar as compras, né? Muitas vezes também as mães fazem isso porque falam assim: ah, nossa, ela vai colocar tudo errado, depois eu vou ter que refazer. Refaça, não tem problema, sabe por quê? Porque senão, se você não ensinar desde cedo, se você não passar por esse desgaste desde cedo, quando ela tiver 15 anos que você falar assim: me ajuda aqui, ela não vai ajudar, ela não vai querer, você vai ter que brigar para ela fazer, e se ela for fazer, ela vai fazer de qualquer jeito. Então assim, gente, entendam, eu sei que o nosso processo dentro da maternidade, ele é muito cansativo, né? É uma coisa assim que exige muito do nosso estado emocional, exige muito do nosso estado mental o tempo inteiro. Porém, é muito mais importante, muito mais saudável, muito mais inteligente da nossa parte passar por isso agora, para que conforme essas crianças forem crescendo, a gente não precise repetir 400 vezes de novo, para que eles vão entendendo. O processo vai se tornando natural. A gente realmente está criando para o amanhã. A gente não está criando só para o hoje. A gente está criando para que se tornem adultos emocionalmente saudáveis. Então, isso significa desde já ir fazendo tudo o que precisa ser feito. É o famoso sofre tudo de uma vez para depois não ficar sofrendo em etapa. Não significa que nunca mais essas crianças vão errar. Claro que vão. Nós erramos, eles vão errar, o universo inteiro erra. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Não tem ninguém perfeito aqui embaixo, não tem ninguém aqui que sabe exatamente o que está fazendo, que é dono da verdade. Não existe isso. A gente não pode colocar essa expectativa em cima dos nossos filhos. Então, com crianças pequenininhas, a gente vai pegar no colo, a gente vai falar brevemente, não vai contar toda a historinha, mas vai falar assim: filho, é muito legal, mas a mamãe vai ter que deixar aqui, hoje minha resposta é não, tá bom? E ela... Só que aí, geralmente, quando a gente tem criança pequena, a gente leva objetos de distração, caso a gente passe por uma situação como essa.
tira da sua bolsa alguma coisa que é legal, o chocalhinho predileto dele, alguma coisa que faz musiquinha, faz um pocotó, que isso sempre funciona. Quer ver o Mateu calmar e eu fazer pocotó, 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 pocotó? Pronto, ele já começa a rir na mesma hora. Então faz alguma coisa interativa com a criança, chacoalha, traz uma musiquinha, leva a criança a olhar para outra coisa, ela vai tirar o foco daquilo que ela achava que era a razão do viver dela e pronto. Conseguimos equilibrar a situação, a tampinha do cérebro voltou. Na hora que a tampinha do cérebro volta, a gente só vai manter isso. Então, no caso do Mateu, 7 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, a nossa concentração tem que ser em acalmar essa criança, tá? A gente não pode concentrar em virar para a criança e falar, não pode, coloca isso na sua cabeça, não pode, nunca mais na vida você vai fazer isso. Não, a gente não se concentra nisso, a gente se concentra em acalmar, acolher a criança. Vocês precisam entender, coloca estampado na geladeira, bem grandão, processo de birra. A criança quando faz uma birra, isso não é um problema. Não estamos precisando resolver um problema, isso é uma emoção, tá? É algo que ela está sentindo. O ataque de birra é não saber lidar com um sentimento dela. Então, o que a gente faz? A gente não resolve problema, a gente acolhe a emoção, a gente baixa a tampinha do cérebro dessa criança. Outra coisa que é muito importante para vocês, quantas vezes você usa o não para sua criança? Tudo é não? São nãos vazios? Tipo assim, não faz isso, hein? Não põe o dedo aí, psh, desce daí, aí não pode, psh, ei, isso não, ou não, 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 não. Tudo é não para sua criança? Cuidado com excesso de não e cuidado com os nãos vazios. O que isso significa? Se você joga para sua criança sempre não, 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 lembra dos neurônios espelhos que eu vou falar mais detalhadamente em uma aula com vocês. Mas vocês já vão começar a associar por aqui o que vai ser um pouquinho sobre esses comportamentos. O neurônio espelho, ele vai ser responsável por fazer a sua criança repetir o que você faz. Se você começa a jogar não, 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 são essas crianças que depois vocês vão vir correndo atrás da psicóloga e falar assim, menina, tudo que eu falo pro meu filho, primeiro ele fala não. Ele é super do contra. Tudo é não. Ele não me escuta. Ele só quer falar não. Filho, vamos tomar banho? Não. Filho, vamos almoçar? Não. Filho, vamos... Não. Ele vai repetir, porque você falou muitas vezes isso pra ele. Então, isso é o excesso de não. Os nãos vazios, onde que eles entram? Eles entram na parte de que, ei, tira a mão daí. Ei, aí não. Não, isso daí não. E para, não. Por quê? Tira a mão daí. Não. Daí aonde? Onde que ele tá pondo a mão? Na tomada? Fala, filho, não. Aí faz o dói. Você pode fazer aqui. Olha, você pode brincar aqui. Filho, não. Esse daí não pode pegar. Esse daí quebra. Você pode pegar esse daqui. Filho, não. Esse não pode jogar. Esse quebra. Você pode jogar esse daqui. Então, isso se chama, dentro da disciplina positiva, redirecionamento. Você não joga um não vazio para a criança. Você fala para ela realmente o que ela não pode fazer e você redireciona essa criança para uma resolução de problema. Então você vai falar, não, você não vai brincar com esse enfeite porque se cair no chão ele quebra. Você pode brincar com esse brinquedinho. Ok. A criança pega e começa a jogar o controle remoto. Ele tá naquela fase de jogar. Tem uma fase das crianças que elas começam a pegar as coisas e a diversão é jogar. O que você faz nessa fase? Dá bola pra criança. É a fase da bola, bolinha de pelúcia, bolinha de quicar, bolinha aquelas tipo pererequinha que pique, pula pra caramba. Então você fala assim, filho, não, esse quebra. Olha, esse daqui é o que joga e pula. E aí a criança fala, ah, que legal, esse pula. E aí você fica redirecionando a criança para fazer aquilo que ela precisa. Repito, muitas vezes você vai fazer isso. Não é uma vez que você vai fazer e pronto. Isso é outra coisa que eu recebo muito. Muita gente chega até mim e fala assim, já fiz, passei uma semana fazendo isso, resultado nenhum. Gente, coloca uma coisinha na sua cabeça. Brigar, colocar de castigo, gritar, tudo isso gera um cansaço gigantesco na gente também.
Tudo isso é muito desgastante para um pai e para uma mãe. Você ter que brigar todos os dias com seus filhos é desgastante. Você ter que colocar todos os dias essa criança de castigo é desgastante. Então, se tudo isso é desgastante, por que você não vai... E o resultado, no final, é negativo, porque se você manda a criança para o castigo, se você briga com a criança, se essa criança começa a se sentir isolada, se essa criança começa a se sentir injustiçada, se essa criança não entra em contato com aquilo que ela poderia aprender naquela situação, ela tá crescendo de uma forma onde ela não tá entendendo por que ela tá ali. Ela não tá entendendo, ela não tá aprendendo emocionalmente a lidar com nada. Ela tá só seguindo uma ordem, a ordem que a mãe e o pai colocou de castigo. Então assim, no futuro você vai continuar tendo muito problema, no futuro você vai continuar se desgastando demais. A adolescência é o momento da vida, do desenvolvimento de um ser humano que tem mais chances da gente se desgastar com o filho. Não é enquanto eles são pequenininhos. Então, assim, é por isso que eu falo, coloca isso, gente, coloca isso como meta de vida. Criar os nossos filhos para o amanhã, criar os nossos filhos desenvolvidos emocionalmente para que chegam um amanhã e quando a gente conseguir realmente entrar numa fase de falar abertamente, tete a tete com eles, que eles vão fazer a leitura do que a gente está falando. A gente não vai precisar mais ficar brigando, gritando, colocando de castigo, roubando celular, tirando televisão, colocando em, sei lá, em retiro espiritual as pessoas, porque elas não estão seguindo um comportamento adequado. Então, prestem atenção nisso, reflitam sobre isso, façam essa pergunta diariamente, né? Eu tô criando meu filho para quê? Por quem? Para ser o quê? Então, isso tem que estar sempre muito claro na nossa cabeça. E aí entra também a gente conseguir compreender uma coisa que muitas vezes passa por desapercebido. Os bebês, as crianças, elas têm necessidades que vão além de uma necessidade de fome, uma necessidade fisiológica de fome, de sono, de limpeza, né? Elas têm outras necessidades. Por exemplo, a necessidade afetiva. O que é a necessidade afetiva? As crianças precisam estar com a gente, ficar com a gente, ter o nosso olhar, ter o nosso carinho, ter a nossa aprovação. Faz parte do desenvolvimento delas. É algo necessário. É uma necessidade também da criança. Não é uma vontade. Vontade é eu querer levar o dinossauro de R$3.000 para minha casa. Mas não é uma necessidade, é uma vontade. Então você fala não. Necessidade é falar, mamãe, eu estou com muita fome, muita mesmo. Tá doendo a minha barriguinha. Eu quero comer agora esse pãozinho. E você fala, claro, filha, você tá com fome, come esse pão agora. Isso daí é uma necessidade, isso tem que entrar como prioridade. Mamãe, eu tô com muita dor de ouvido, eu preciso de um negocinho pra passar essa dor. Claro, filho, isso é uma necessidade, você está com dor, né? A mamãe vai pingar um remedinho aí que vai passar a sua dor. Então, a necessidade afetiva é o mamãe, eu preciso ficar com você, eu preciso do seu olhar, eu preciso me sentir amado. Só que eles não vão falar desse jeito, né? Eles vão tentar chamar a sua atenção de inúmeras outras formas. E aí cabe a nós estarmos conectados com essas crianças para entender o momento em que elas estão ali, principalmente quando são muito pequenininhas. Que fica mamãe, 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 mamãe o tempo inteiro, né? Até mesmo quando não sabem falar ainda, que fica assim, batendo, chamando, puxando. O Mateu com 7 meses, ele às vezes tá no meu colo, eu tô conversando com meu marido, o Mateu com 7 meses, ele põe a mãozinha no meu rosto e vira meu rosto. Tipo assim, olha pra mim, eu tô sentindo a falta, eu tô sentindo a necessidade de me sentir olhada aqui. E eu falo, gente, eu fico com ele o dia inteiro, eu fico o tempo inteiro com meu filho e ele ainda sente essa necessidade? Sente. Crianças têm necessidade afetiva, ele vai querer que você olhe pra ele. Então ali naquele momento, o que eu faço? Eu falo, oi meu filho, a mamãe tá conversando com o papai, mas você tá aqui junto, a mamãe tá olhando você, tá tudo bem? Dou um beijinho na bochechinha dele, brinco um pouquinho ali com ele, faço uma firulinha de 5 segundos e volto a conversar com meu marido. Quando o Mateu for crescendo, ficando um pouquinho maior, que vai entrar na fase do a gente estar conversando e é quando a criança fica assim, mamãe, mamãe, papai, ei, olha, presta atenção aqui, olha o meu desenho, não sei o que lá, a gente não vai ficar o tempo inteiro interrompendo a nossa conversa para falar, olha filho, nossa, que bonitinho, mamãe está te olhando. A gente vai olhar para essa criança, a gente vai atender essa criança e a gente vai falar assim, filho, mamãe tá conversando com o papai, tá? Mas você pode ficar aqui, você pode desenhar, tá tudo bem. Estamos todos juntos, só que a mamãe precisa conversar com o papai agora.
Então, assim, a gente vai ensinando essa criança que tudo bem, ela tem uma necessidade, que ela vai ser suprida, mas que também ela não pode estar ali o tempo inteiro exigindo da gente uma atenção única e exclusiva. E o que não significa que ela vai ser desamparada. Então, sempre a gente vai ter que respeitar a idade dessa criança. A gente vai ter que respeitar o desenvolvimento dessa criança. Senão a gente vai estar falando coisas e exigindo que uma criança faça algo que ela não é capaz de fazer ainda. Então a aula de hoje, esse Masterclass, ele foi direcionado para acalmar o seu coração e não para resolver a questão de birra dos seus filhos, tá? Como que eu acalmo o seu coração? Dessa forma que você entenda que a birra é um comportamento esperado, tá? Não tem nada de errado, não tem nenhum problema com seu filho e pode não ter nenhum problema com a criação que você está dando para essa criança. Mas vale sempre a gente olhar e entender por que aquela criança está fazendo sempre aquilo. É muito recorrente esse processo de birra? É o tempo inteiro? É o tempo inteiro. Quantos anos tem? Ah, minha filha tá com 2 anos, que é a idade crucial de, né? Birra, 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 birra. Então, por quê? Porque é um momento em que tá tendo um aceleramento um pouquinho maior na desenvoltura desses 2 andares aqui do cérebro dessa criança. Então, realmente dá uma aceleradinha e isso vai fazendo com que a criança fique em estados explosivos um pouco maiores, né? Que muita gente fala que é o terrible two, né? A adolescência das crianças. Então, a gente precisa entender que é um processo natural, é um processo normal e que a birra, o mau comportamento para as mães que querem ensinar os seus filhos, criarem os seus filhos com respeito para terem adultos de sucesso, as mães precisam olhar para todos os maus comportamentos como uma nova possibilidade de aprendizagem. Então, se o meu filho se comporta mal, se o meu filho fez um negócio inadequado, é nesse momento que eu vou me abaixar, que eu vou olhar pra ele, que eu vou segurar nas mãozinhas deles e eu vou falar assim: filho, deixa a mamãe te explicar o que tá acontecendo. Você está com raiva, você está bravo e tá tudo bem, isso é normal, você não precisa fingir, você não precisa ter vergonha que você tá com raiva, que você tá com bravo. Mas a gente vai precisar desenvolver uma estratégia. O que você pode fazer quando você estiver se sentindo assim? Entre parênteses, crianças que vão compreender isso, tá? A gente começa a ensinar a partir do momento que as crianças estão prontas para aprender. Crianças pequenininhas, acolhe, distrai. E aí, você pode fazer o exercício de falar? Deve. O Mateu, eu faço isso. O Mateu, ele já faz alguns processos de birra, né? Quando ele não quer colocar a roupa dele, quando ele não quer trocar a fralda, que ele bate as perninhas e ele fica muito bravo que ele tem que fazer aquilo naquele momento. Eu vou falando com ele e falo: filho, eu sei que você não quer, mas eu não precisa trocar a fralda, né? Aí eu troco a fraldinha dele, ele ainda tá muito bravo, ele ainda tá chorando muito, pego ele no colo, distraio ele com o chocalhinho, vou lá fora, que é um lugar que ele gosta de ficar, que acalma ele. E aí, mesmo que ele já esteja calmo, brincando já no meu colo, eu começo a falar pra ele: filho, a mamãe sabe que você fica bravo. Mas você vai precisar entender que muitas vezes na vida você vai ficar bravo. Muitas vezes na vida a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta e tá tudo bem. Só que sim, a gente vai ter que desenvolver estratégias pra lidar com essa braveza nossa, né? Então assim, meu filho não tá entendendo nada do que eu tô falando. Ele tá lá mais entretido com o chocalho dele do que qualquer outra coisa. Mas, como eu disse, isso tem que ser uma prática. Isso é a minha forma de criação, isso é o que eu acredito, isso é a minha forma de levar para o meu filho uma informação sem que seja única e exclusivamente através da compreensão lógica dos fatos. Ali, o fato de eu estar conversando com meu filho, explicando uma situação, mostra o amor que eu tenho por ele, mostra o cuidado que eu tenho por ele, mostra que eu tô passando para ele uma visão de que eu te olho, eu vejo, eu entendo o que tá acontecendo com você, mesmo que você não entenda que eu esteja fazendo isso. Então, a forma como a gente vai educar os nossos filhos tem que ser um estilo de vida, tá? É a mesma coisa da gente fazer uma reeducação alimentar. A gente não faz um dia, uma semana e espera resultados mirabolantes. Isso tem que ser eterno. O que não significa também que você vai comer um chocolate no dia que pôs tudo a perder. Não, a gente segue dali, a gente vai errar,
Não é sempre que a gente vai conseguir manter, né, o nosso lado, a nossa tampinha do cérebro, ela também levanta. Então isso daí também tem outra ferramenta da disciplina positiva que é muito bacana, que é a ferramenta da pausa positiva. Você faz uma pausa, na hora que você tá vendo que a sua tampinha tá levantando, que você vai ficar nervosa com seu filho, que não vai ser uma coisa bem resolvida ali, que não vai ser uma situação assertiva, você fala, filho, eu tô ficando muito nervosa com você agora, eu preciso me acalmar. Eu vou fazer uma pausa, eu vou respirar, eu vou tentar me acalmar. Faz a mesma coisa, daqui a pouquinho a gente volta aqui e a gente tenta conversar. Isso é muito importante. É muito importante porque, mais uma vez, a gente vai apelar para os neurônios espelho, onde a criança vai ver o que você está fazendo e conforme ela for vendo o seu comportamento, ela tende a repetir esse comportamento. Você é um espelho para os seus filhos. Isso tem que ficar sempre muito claro, né? Por mais que eles possam imitar todas as outras pessoas, você é a referência do seu filho. Então ela vê que você sabe identificar quando você tá bravo, que você sabe identificar quando você tá a ponto de explodir e que você fala que você é verdadeira. Você fala assim, a mamãe precisa se acalmar, senão a mamãe vai perder o respeito por você e a gente vai brigar. Isso não é o melhor caminho. Deixa eu me acalmar pra eu não ter que gritar, pra eu não ter que brigar com você. Faz a mesma coisa, daqui a pouquinho a gente conversa. Nessas idades que as crianças estão um pouquinho maiores, vocês podem sugerir o cantinho da calma, que eu já falei com vocês também no Instagram, né? Cantinho do pensamento funciona? De jeito nenhum. Cantinho do pensamento, a criança tá com a tampinha aberta. Você não vai colocar a criança com a tampinha aberta para sentar e refletir sobre o que ela fez. É em vão, isso não vai funcionar. E aí que vem muitas pessoas falando assim, nossa, mas quando eu brigo funciona. Quando eu grito funciona. Quando eu coloco de castigo funciona. Funciona a curto prazo. Eu não vou falar para você que não funciona isso, porque isso é uma ferramenta também, uma ferramenta do autoritarismo e que funciona a curtíssimo prazo. Você faz isso para cessar o comportamento rapidamente daquela criança, só que você não ensinou nada para ela. Ela vai repetir aquilo por mais 400 vezes, você vai fazer por mais 400 vezes e nenhuma das vezes ela vai estar aprendendo alguma coisa. E aí que você vai estar desenvolvendo e criando um adulto que vai chegar numa fase onde não vai se dar bem com a esposa, não vai se dar bem com os próprios filhos, não vai se dar bem no trabalho, porque não sabe parar para pensar e analisar o que sentiu, como reagir diante daquela situação, como ter um comportamento assertivo. E aí, sucesso na vida dessa pessoa? Raramente. Tá? Só se ela tiver um processo de resiliência muito alto para ela mesma ir crescendo e buscando se autodesenvolver, porque através da criação e da educação dos pais, muito dificilmente essa criança vai conseguir ter muita desenvoltura para fazer essas leituras dos próprios sentimentos e do próprio comportamento. Então, na hora que a criança é submetida a uma situação dessa, né, de briga, de imposição, onde ela fica com medo, ela paralisa, ela foge ou ela luta. O que isso significa? Que nesses casos de punições, ou a criança vai bater de frente com você e ela vai dar um chilique, ela vai te enfrentar até você realmente pegar mais pesado e conseguir cessar o comportamento dela, ou ela vai paralisar, né? Que ela não vai ter reação nenhuma, ela vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo? E ela não vai conseguir fazer nada, só vai ficar parada. Você vai estar ali descendo o esporro nela e ela vai ficar parada só te olhando. Você fala assim, tá vendo? Funcionou. Olha lá, ela entendeu tudinho que eu tava falando, ficou quietinha. Não, ela não ficou, ela não entendeu, ela tá com a tampa aberta. Ela tá com medo. Ela parou porque ela está com medo de você. Ou então essa criança foge, né? Que é uma coisa que ela desliga. Ou ela sai correndo mesmo, ela vai para um outro canto, enfim. Ou ela desliga também, né? Ela não enfrenta aquela situação, ela chora, enfim, ela foge daquele conflito. Então, assim, ela não tá aprendendo nada, ela tá o tempo inteiro com a tampinha dela aberta. Isso não é funcional a longo prazo, né? Isso daqui não é uma ferramenta que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com o cantinho da calma, que vocês vão escolher juntos, a criança vai escolher um lugar para ela, né? Eu tenho uma criança que, no caso, a mãe acabou comprando para ela uma tendinha que ficava ali no espaço, que era tipo uma brinquedoteca lá deles, na casa deles, então ela tinha uma tendinha,
né, bonitinha, daquelas que a criancinha entra dentro, uma cabaninha, e a criancinha definiu que ali era o cantinho da calma dela. Então, toda vez que a criança precisava do lugar dela, do espaço dela, ela entrava dentro daquela tendinha e ficava ali o tempo necessário. O que vale frisar aqui pra vocês, a gente manda a criança ir pra tendinha, a gente vai lá pro seu canto da disciplina, vai lá pro seu cantinho da calma. Não, a gente não fala isso, porque isso é autoritarismo. Na hora que a gente fala assim, filho, olha, a mamãe tá ficando nervosa, a mamãe precisa se acalmar, eu sugiro que você também se acalme, pra gente não brigar, pra gente não gritar, pra gente não faltar com respeito com o outro. Daqui a pouquinho a gente volta aqui e a gente continua essa conversa. Você quer ir pro seu cantinho da calma e esperar lá um pouquinho também? Porque a mamãe vai pro cantinho dela. E aí você pode ter o seu cantinho da calma também, isso é a pausa positiva. Isso é mostrar pro seu filho que às vezes ele não vai saber exatamente pensar para depois se comportar, mas ele pode saber te imitar. Então, nas situações em que ele for gritar, que ele for ficar bravo, que ele for jogar alguma coisa, ele vai falar assim, mamãe, eu tô ficando bravo, eu preciso me acalmar. Aí você fala, tudo bem, filho, não tem problema nenhum. Você quer ir até o seu cantinho da calma? Passa um tempinho lá, deixa essa braveza passar, aí a gente senta e conversa. Então, isso é ensinar, gente. Isso é um processo. Do mesmo jeito que vocês podem se desgastar por dias, meses, anos, brigando com a criança, colocando a criança de castigo, punindo a criança. Vocês podem fazer isso por muito tempo também, até que isso se torne um hábito para a criança, até que isso se torne algo natural na vida daquela criança. E isso é válido, isso é muito válido. Tem gente que se contenta, que eu gosto de usar uma analogia para entender algumas coisas, que tem gente que se contenta e fala assim, eu ganhei 10 mil reais, tá bom, eu não passo fome, eu tenho uma vida tranquila. Aí eu viro para você e falo assim, mas eu posso te oferecer 100 mil. Você também vai ter uma vida tranquila, você também não vai passar fome. Não é muito melhor do que 10? É muito melhor do que 10 e vai te proporcionar a mesma sensação de tranquilidade, de saciedade, mas de um jeito muito melhor. E é isso que a disciplina positiva vem fazer. Você pode até ter algumas ferramentas na sua mão aí, nas suas mãos agora, que te ajudam a curto prazo, que resolvem o seu problema a curto prazo. Mas eu tô aqui para te mostrar uma coisa que vai te trazer uma tranquilidade a longo prazo, que vai ser uma forma de vida que vai fazer bem para você e vai fazer bem para os seus filhos. É um estilo de vida mesmo. Então, resumo da ópera. A birra é a demonstração dos sentimentos dos seus filhos. Se vocês estavam aqui esperando que eu desse uma fórmula mágica para que nunca mais essas crianças fizessem isso, se vocês estavam aqui esperando que eu desse uma fórmula mágica para falar por que isso tá acontecendo com meu filho, mas com o filho da vizinha não, onde que eu tô errando, não é isso que vocês vão ter aqui. Inclusive, em todas as próximas aulas dos nossos Masterclass, de tudo que eu vou apresentar para vocês, de todo o conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, nunca vai ser para chegar aqui e falar assim, você tá errando nisso, vai, faz isso daqui, coloca a criança assim, coloca a criança assado, coloca a criança para cima e pronto, o problema será resolvido. Porque criar um filho não pode ser visto como um problema que precisa ser resolvido. Criar um filho tem que ser visto como um estilo de vida. Como você quer criar essa criança? Para que você quer criar essa criança? Para quem você está criando essa criança? Muita gente critica a frase que é eu crio os filhos para o mundo, né? Porque parece que é uma coisa desconectada, uma coisa que assim, passa zero emoção, né? De troca de emoção, de afetividade. Mas na verdade ela não tá de toda errada essa frase. A gente tem que criar realmente os filhos para o mundo principalmente deles, que eles vão criar, que eles vão viver. A gente não vai estar ali o tempo todo com essas crianças, muito pelo contrário. Se você parar para pensar que geralmente os nossos filhos vão sair de casa quando eles forem para a faculdade, eles vão passar, sei lá, um terço, um quarto da vida deles só vivendo com a gente. Depois eles vão viver sozinhos, eles vão construir a vida deles, eles vão se casar, eles vão construir a família deles. Então assim, o que a gente tem que passar para os nossos filhos hoje é estrutura, não estrutura só financeira, a gente tem que passar principalmente estrutura emocional. É muito importante isso, eu canso de falar, tem muita gente
que vai se aprofundar em como tirar a fralda, que vai se aprofundar em como colocar essa criança para dormir. A gente vai ter aula, a gente vai ter masterclass de sono também, né? Como que eu faço? Meu filho tem 3 meses, não dorme, acorda a noite inteira. Gente, tem muita coisa que vocês precisam compreender. Tem muita coisa. Por isso que eu falo, enquanto existir uma pessoa falando que a forma como você cria, que o seu filho é desenvolvido é um problema, sempre vai ter alguém vendendo para você alguma coisa para se resolver um problema. E aí vai ter sempre a sua sensação de estar rasgando dinheiro, porque muitas dessas coisas não são problemas. Muitas dessas coisas são processos, é algo natural, é algo normal e você precisa encarar esses processos como uma oportunidade de aprender e de ensinar, uma oportunidade de se transformar. Então, a partir de hoje, o que eu quero é que o coração de vocês fiquem em paz, que o coração de vocês fiquem com calma, fiquem tranquilos. Por quê? Porque fazer birra é a forma como os nossos filhos irão demonstrar os sentimentos deles. E aí, essa é uma excelente oportunidade para a gente acolher essas crianças e para a gente ensinar essas crianças sobre como lidar com esses sentimentos para uma vida futura aí, e principalmente a partir de uma determinada idade, de 3 anos e meio, 4 anos para frente, já dá pra gente começar a ter uma conversa mais legal com essas crianças. Formas de evitar a birra? Não sei. Até hoje eu nunca aprendi, lidei com alguma coisa que evitasse um comportamento que é praticamente instintivo, né? Evitar que você não pisque. Gente, não tem como. É algo normal, é fisiológico, tá acontecendo, tá em desenvolvimento, né? Então, assim, não tem como evitar isso. Você não tem como controlar o seu filho o tempo inteiro. O que você vai conseguir trabalhar melhor isso é justamente quando eles forem maiorzinhos e que eles compreenderem que eles podem lidar com isso de outra forma, compreenderem que eles podem encarar essas emoções de outra forma. E aí sim, isso daí vai se mantendo. Na hora que ele vê o dinossauro, que ele tiver 6, 7 anos, 5 anos, que ele vê o dinossauro, você fala, não, filho, a gente não vai levar o dinossauro para casa, né? Quando a gente vier aqui no shopping, você pode ver o dinossauro aqui, mas levar para casa não. E aí ele vai saber, tipo, poxa, que pena, eu queria muito estar lá, mas eu vou tentar me divertir com outra coisa. Então é um processo. Não ache que vocês vão falar uma vez, a criança vai acordar e vai ficar fazendo aquilo. Não existe isso, tá? Então, essa é a melhor forma para vocês entenderem o que está por trás de todo o comportamento de birra. E o que fazer nessas horas? Acolher. Esquece todo mundo falando. Não são as pessoas que vão para casa com você, não são as pessoas que vão te ajudar nesse processo, não são as pessoas que vão sentar e olhar para o seu filho com amor, não são as pessoas que vão compreender o que o seu filho está sentindo. Ninguém ali está disposto a te ajudar. As pessoas vão julgar, vão para casa delas e vão esquecer de você, vão esquecer do seu filho. Então, se isola, acolhe essa criança, conversa com essa criança, distraia essa criança se for muito pequenininho, depois volta para sua atividade incluindo essa criança. Vamos ajudar a mamãe nisso, vamos ajudar a mamãe naquilo. Quando chegar em casa, conta uma historinha a respeito daquela situação que aconteceu. Que eu acho que eu até esqueci de terminar a linha de raciocínio falando lá atrás. É uma ótima estratégia. A gente vai contar a historinha para a criança à noite. A gente pode falar, era uma vez o Pedrinho que foi ao supermercado com a sua mamãe. Chegando lá, tava super divertido, tinha muitas pessoas, o Pedrinho tava super feliz, a mamãe também. O Pedrinho viu um biscoito que ele queria muito e a mamãe falou que ele não poderia comer aquele biscoito naquela hora. Então, o Pedrinho ficou muito triste, ele ficou muito zangado, ele se jogou no chão e ele não parava de chorar. E aí você vai contando a história que aconteceu ali naquele supermercado, né, para aquela criança. Lógico que você não vai usar o nome do seu filho, você usa sempre em terceira pessoa falando, porque fica mais fácil para eles montarem a historinha na cabeça deles, fica mais fácil pro aprendizado deles, né. A criança, quando você fala em primeira pessoa, ela muitas vezes não consegue associar, né, que é ela mesma, que é o comportamento dela e que é ela que tem que refletir sobre aquilo. Então, em terceira pessoa sempre é mais fácil. Inclusive as historinhas a gente não vai usar vocês de personagem, eu sou a mamãe, você é você mesma. Não, a gente usa outros personagens. Então, dentro da historinha, você pode mostrar o desfecho dessa história, tá? A mamãe acolheu, a mamãe abraçou
abraçou, a mamãe explicou por que não podia fazer aquilo. O Pedrinho foi se acalmando, ele foi ficando calmo, ele foi ficando tranquilo, ele abraçou a mamãe e ele viu que tudo bem, ele viu que não tinha problema nenhum naquilo, ele viu que aquilo lá estava tranquilo e que não ia mudar nada drasticamente na vida dele, que ele poderia continuar seguindo aquele passeio, seguindo aquela situação, ficando ali com a mamãe, sem que aquilo prejudicasse ele em alguma coisa. Então, assim, você vai explicar para a criança, além de mostrar o sentimento que ele teve na hora, você vai explicar para a criança que tudo bem, né? Foi um sentimento que veio, mas foi embora. Isso é a mensagem que a gente tem que passar para os nossos filhos. Quando a gente ficar muito aborrecido com alguma coisa, e até mesmo para a nossa vida, para a gente identificar isso, quando a gente ficar bravo com alguma coisa, até mesmo com o comportamento dos nossos filhos, vai passar. É uma coisa momentânea, a gente vai ficar bravo ali, mas daqui a pouco vai passar. Esse é um sentimento que vem e vai. Então tá tudo bem. Então eu acho que assim, resumidamente, essas são as dicas, não são bem dicas, né? Acho que essas são os pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês para acalmar o coração de vocês, porque quando a gente entende que tá tudo bem, que é um processo, que neurologicamente, fisiologicamente é assim que ocorre e que a única coisa que a gente precisa fazer é reparar, aproveitar esse momento para a gente ensinar alguma coisa e não para a gente tratar um problema, é muito mais simples pra gente, é muito mais tranquilo pra gente. A gente não vai se achar um ET, né? Porque o nosso filho faz isso ou porque a gente está dentro dessa situação. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês toda a calma do mundo, para vocês lidarem nesse momento com as crianças. Espero que eu tenha passado para vocês todas as informações necessárias para que vocês se sintam mais encorajadas nesse processo de educar, né? Que vocês tenham compreendido que realmente é um processo, nada da noite pro dia, mas que vale muito a pena, porque como eu sempre digo, mães de respeito vão criar filhos de sucesso. Então, espero que você seja essa mãe, espero que o seu filho seja esse filho de sucesso e espero vocês também no nosso próximo Masterclass, que vai ser sobre a estruturação, o cérebro da criança, como que funciona. É uma aula que super vale a pena, é uma aula que realmente eu vou aprofundar mais nas questões de emoções mesmo, e que eu acho que, tendo todo esse conhecimento, é um avanço significativo na criação do filho de vocês, para ajudar nesse processo mesmo que eu falo, né? Que quando a gente identifica uma coisa, quando a gente já sabe como essa coisa funciona, fica muito menos difícil colocar em prática alguns tipos de comportamento, tá bom? Então é isso, espero vocês na próxima aula. Um beijão pra vocês. Tchau!